gente, boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez em mais uma live. O tema hoje é como contar histórias ou como a contação de histórias pode ajudar seu filho a ler melhor. E para isso eu chamei Camila Almeida, ela é nossa bibliotecária e tem feito um trabalho fantástico aqui com as crianças da nossa biblioteca, contando histórias das formas mais inusitadas possível. E vocês, quem está acompanhando a nossa página no Instagram, tem acompanhado um pouquinho disso no story, nos stories e no feed. E eu chamei hoje ela para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de a gente começar, Camila, se você ainda não nos segue no Instagram, no nosso canal do YouTube também, a gente tá subindo todas as lives pra lá. Então curte lá a nossa página, segue a gente lá no canal do YouTube e segue a gente aqui também. E toda quarta-feira, às 12h07, estamos aqui produzindo conteúdo pra vocês, né? Ajudando aí nessa grande missão de criação e educação de filhos. E sou Andressa Oliveira e a gente vai estar aqui conversando hoje com Camila Almeida, nossa bibliotecária aqui na escola. Tem sido uma bênção tê-la e uma bênção tê-la hoje aqui para poder compartilhar um pouquinho desse conteúdo com a gente. Obrigada, Camila, por ter vindo. E a gente, de vez em quando, a gente encontra agora a Camila aqui na escola, vestida de chapeuzinho vermelho, de Cinderela, de todos os personagens que você imaginar. E Camila, me conta aí, Camila é bibliotecária. Me conta assim, na faculdade, como é que é isso? Vocês aprendem a contar histórias? É um talento nato seu? Como é que funciona isso? Bom, o curso de biblioteconomia, ele é um curso técnico, tem bastante informação, tudo, mas a gente tem uma cadeira na faculdade chamada Seminários de Leitura, onde a gente encontra a oportunidade de deixar sair esse lado humano da gente. E realmente, de vez em quando, tem pessoas que têm mais facilidade para contar história, para agir com a outra pessoa, esse atendimento aqui. E tem outras pessoas que não. Então, nessa cadeira, eu aproveitei bastante. Eu contei história, a gente fez sarau, declamou poesia. Então, é algo que realmente a gente tem uma oportunidade, assim, de deixar florar esse trabalho. Ai, que bom. E aí, quando a gente fala de contação de história para crianças, né? E aí a gente tem crianças de toda a faixa etária. Eu queria saber primeiro de você, quando é que é importante ou que a contação de história deve entrar na vida da criança? Bom, desde sempre. A contação de história, ela está na nossa vida diariamente, por mais que a gente possa até não perceber. Quando você chega em casa e alguém pergunta, seja sua mãe, seu pai ou quem convive com você, seu esposo, sua esposa, como foi o seu dia? Então a gente vai contar essa história do nosso dia. Então as histórias, elas podem ser reais, que é essa história que a gente conta no dia a dia, ou são as histórias que são fábulas e contos. E para entrar na vida da criança não tem idade, até na barriguinha da mamãe a gente já pode começar, né? É um laço afetivo que é criado. Então, desde pequenininho, a gente já pode introduzir a contação de história na vida deles, criar essa rotina e tudo mais. Perfeito. E vamos continuar falando dos pequenininhos. Como é que a gente pode contar histórias para eles, né? Existem alguns elementos que podem ajudar os pais a contar histórias para essa faixa etária. Às vezes eles são mais agitados, né? Isso. E a gente tem mais dificuldade de prender a atenção deles nisso. Isso. É importante, logo no início, eles pequenininhos, de 1 a 2 anos, a gente criar uma rotina. Então é muito interessante a gente ver na hora de dormir, né? Que vai dar aquela acalmada, já é um ambiente propício para a criança estar mais tranquila. Então a gente pode começar contando historinhas para dormir. Então você cria essa rotina, todos os dias pega um livro, com palavras ou não, e começa a contar para eles aquela história. Então a criança, ela vai começar a se familiarizar com essa atitude, esse ato. Isso vai instigar o pensamento, a imaginação, a curiosidade. Então, desde pequenininho já pode introduzir. E às vezes, quando, por exemplo, a gente tem algumas palavras, né? Sei lá, cavalo. E aí você lê um texto sobre isso e aí você apontar a palavra, a imagem, porque a criança no início ela não entende aquela palavra como uma palavra. Não entende que é um conjunto de letras que formam um som. Mas ali aparentemente é uma figura. E aos pouquinhos ela vai assimilar. Ela vai assimilar a palavra cavalo ao animal, a figura que aquilo representa. E isso está diretamente ligado ao letramento e à escrita. Porque desde pequenininhos, eles começando a entender isso, vai ser muito mais fácil na escola.
Então eles vão começar a entender, a se familiarizar. E quando a professora falar o alfabeto, ele vai entender, cavalo começa com a letra C. Ele vai começar a associar. É fundamental para o crescimento, para a formação da criança, a contação de histórias. E quando eles estão assim, com os 3 anos, eles normalmente começam a aprender, eles estão ali aprendendo os nomes deles, né? E aí eles, no caso lá de casa, né, a minha última, né, que se alfabetizou agora, a Aimee, e aí ela tem a letra A, e aí todos os livros que a gente ia ler, que tinham a letra A, ela, olha a letra já do nome, identifica, isso né? mesmo. A letra do nome da minha amiga Bela, da minha amiga Clarinha, né? E aí a gente ia... Eles associam. Trazendo uma ligação. Isso, uma familiarização Isso. com a letra, né? Exatamente. Isso tudo a fonética, né? Pra entender. Cavalo. Mas é com que escreve? É com K? Não, aí ele vai ver que no livro tem aquela palavra cavalo e ele vai ver que começa com a letra C. Não é com Q nem com K. Perfeito. Então, a primeira dica que você deu em relação à questão dos elementos da contação da história seria criar uma rotina. Em relação aos livros, você disse que poderiam ser com palavras ou sem palavras. Isso, eu trouxe 2 exemplos pra gente ver hoje. Esse aqui, da Arca de Noé. Esse aqui, por favor. Esse aqui, ele é um livro, e para chamar a atenção também é bom que ele seja assim, bem colorido, né? Esse livro aqui, ele tem palavras, tem texto, mas as figuras dele contam a história sozinhas. Então, quando o pai ou a mãe, ou seja lá quem for, porque a contação de história, por exemplo, aqui na escola sou eu que conto, mas você, quando for criar a sua rotina com seu filho, você pode ler a história mostrando as figuras, tanto como você pode criar uma história com ele. Porque às vezes esse texto é maior. Se a criança for muito pequenininha, ela não vai prender a atenção dela com tanto texto assim. Você encurta. O bom da contação de histórias é a liberdade que isso te dá. Entendeu? Aí aqui tem um texto, uma história, vai contando a Arca de Noé. Ele vai ver o passo a passo e vai associar as figuras à história. Já o caso desse outro livro aqui, ele não tem palavra alguma no texto dele. São só figuras. Então isso instiga, isso motiva a criança a querer entender. Aí ela vai observar tudo ao redor. Todas as figuras, a história da galinha, e aqui tem o urso. E o que foi que aconteceu? Eu já li esse livro aqui, eu já tenho 26 anos, mas esse livro me prendeu. É um livro fininho, mas que, assim, adulto, criança, fica tudo curioso para saber o final. E é engraçado, porque antes de eu entender o processo, eu tinha dificuldade muito grande com livros assim, só de imagens, né? Mas é para realmente aguçar a nossa imaginação e fazer com que a gente leia ali. E a gente pode contar aquela história, às vezes de várias formas diferentes, né? Porque você vai ler de uma forma dessa vez, mas ela ali está aberta para que você possa contar de várias maneiras, né? Interpretar a situação de várias formas diferentes. E é uma história que a gente pode, de repente, contar junto com a criança. Ou inverter os papéis. Vai repetir a história? Hoje é seu dia de contar. Então você vai, se for muito pequenininho, você já vai perceber o movimento que ela vai fazer com o livro, ela já vai entender. Ou a gente troca de novo, a gente conta junto, a gente inventa e assim vai. Às vezes lá em casa a gente faz assim, eu faço uma página e você faz a outra, eu leio uma página e você lê a outra, né? E a gente vai fazendo essa troca. E quando as crianças elas vão crescendo, ela tem às vezes o costume de querer ler as mesmas histórias. Isso é bom, tem algo negativo, os pais devem buscar diversificar, o que é que tu sugere? Vê só, tudo em excesso faz mal. Porém, quando uma criança mostra um gosto muito grande por um livro, é normal. É normal, como nós também temos nossos livros favoritos. Nosso gênero literário favorito também é normal. Mas a gente não deve ficar focado só em uma coisa, só uma história. Então, se todo dia ela pede aquele livro, no início você deixa, porque é comum, é normal. Mas depois você vai introduzindo outro tipo de assunto, outro livro. E depois de um tempo, mãe, mas eu queria muito aquela outra. Então, aí você volta, não, vamos. Porque realmente, todo mundo tem, né? A gente gosta. Mas... E tem os benefícios também da repetição, né, Camila? Porque auxilia na memória, a memorização. Então, é algo assim muito bom para o crescimento, para a formação cognitiva da criança, para a imaginação, para a curiosidade. Isso vai aguçar os sentidos dela. Porque a história, quando a gente está contando e quando a gente está recebendo também,
ela mexe com a gente. É por isso que de vez em quando a gente chora, a gente ri, a gente fica feliz, às vezes fica irritado. Porque isso, a história não é nossa, mas o sentimento é como se a gente estivesse passando por aquilo. Então é incrível, né? O mundo da leitura, assim, é muito maravilhoso. É verdade. Então, nesse caso da repetição, a gente pode repetir, porque existem os seus benefícios, mas também não é legal deixar a criança bitolada só naquele livro, né? E dar a ela a oportunidade de descobrir, de repente, outros melhores livros, né? Isso! Eu costumo dizer isso lá em casa muito em relação à comida também, né? Né? O fato de criança, às vezes, não se deixar experimentar outras comidas, vocês podem estar deixando... perdendo a oportunidade de descobrir a melhor comida de vocês, né? A comida favorita. E porque não testa a mesma coisa com os livros. Exatamente. A gente, enquanto adulto, a gente passou por isso. Então, eu lembro o meu livro favorito quando eu era pequena. E hoje em dia eu tenho outros. Porque a gente vai crescendo, a gente está em constante crescimento. Vai diversificando, né? E os livros, eles são uma excelente oportunidade também de ensino em relação a várias coisas, né? Porque assim... E a criança, ela capta muito conteúdos que vêm a partir de histórias. Isso. Né? Então você quer falar sobre amizade, você vai lá, pega um livro. Isso. O livro, ele é um auxiliador, assim, que se todo mundo soubesse, a gente usaria muito mais, com certeza. Através de histórias, a gente pode passar conhecimento, moral, senso de justiça, tudo isso. Valores, né? Valores, essa é exatamente essa palavra. Por exemplo, vou usar um exemplo aqui da nossa escola. Eu contei a história do Chapeuzinho Vermelho. Então, eu peguei o gancho que a história deu sobre a obediência. Porque a mãe da Chapeuzinho falou: filha, não vá pelo caminho que parece ser mais bonito ou mais legal. Vá por esse caminho, o caminho mais seguro. E ela fez o quê? Desobedeceu. Aí ela encontrou quem? Um estranho, um lobo mau. E assim vai. Então, no final da história, eu usei esse gancho para dizer que a gente tem que obedecer a mamãe, a papai. Toda a história, ela tem uma moral por trás. Mesmo que não seja a intenção do livro, da história, a gente pode usar isso em prol desse conhecimento, de passar essa moral, esse senso de justiça, de tudo para os filhos. Eu estava pensando aqui que hoje o nosso tempo é tão corrido, a gente trabalha tanto, a gente às vezes tem tão pouco tempo com os nossos filhos, que esse momento de contação de história é um momento tão propício para que a gente possa puxar assunto com eles, né? E fazer com que a gente tenha uma abertura maior com eles em determinados assuntos, porque às vezes a gente fica ali sem saber nem como trazer eles, como trazer um assunto à tona, e às vezes através de uma contação de história a gente consegue ter essa abertura maior de entrar em determinados conteúdos com eles e de trazer eles para perto. Exatamente. Né, da gente. Então, cria intimidade. É um momento, e principalmente se ele for criado assim desde pequenininho, vai criar um elo de intimidade com seu filho. Vai ser o momento de vocês. Então, como a Andressa falou, pode ser uma abertura que você vai achar com o seu filho para você ser mais íntimo dele, para você descobrir coisas, ensinar coisas também. Dar espaço para eles perguntarem, né? E para a gente poder responder e tirar dúvidas. Perfeito. Eu queria só lembrar de uma coisa, um detalhe, principalmente quando a gente for contar a história para criança. A gente usa muito da sonoplastia. Oh, quem é você? Ai, eu sou a pequenininha, a menininha. Então isso vai chamar a atenção deles, dos elementos que eu lembrei agora da primeira pergunta. Então isso vai chamar a atenção, vai estimular. Muito bom, né? É legal também, né? E às vezes quando você, por exemplo, a gente já conhece a história várias vezes, você abriu o livro e diz assim, onde está fulaninho? E o que é que acontece com o fulaninho agora? Talvez até de estimular eles a procurarem um final desconhecido diferente do que aquilo, né? Que eles já procuravam. Às vezes eu gostava de fazer isso também com os meninos. E Camila, apesar de todos os nossos esforços para contar bem uma história, para fazer com que os nossos filhos sejam bons leitores, se ainda assim pode ser que eles não sejam. Com certeza. Mas eu penso assim que a grande herança, o grande exemplo que nós podemos, o grande peso que existe nessa influência é o nosso exemplo, né? Demorou, mas saiu. Exatamente. Não adianta a gente querer que o nosso filho ele seja altamente intelectual
ou assim, um leitor voraz. A gente olha para aqueles meninos assim novinhos com aquele livro bem... Não adianta. A gente tem que dar... Se a gente ficar mexendo no celular, ou se a gente não tem tempo, nós temos sempre que ser exemplo. O melhor exemplo de nossas vidas foi quem? Jesus. Então, Jesus, ele tratava justamente sobre isso, né? Quando ele ia falar com a multidão, com o povo, ele se referia, ele usava as parábolas, as histórias, né? Então, dessa forma, contando histórias, tanto o mais inteligente, quanto o mais humilde, quanto o mais rico, quanto o mais pobre, todos entenderiam. Ele é o melhor exemplo a ser seguido, seja assim, nós devemos procurar ser assim também. E usando as histórias, a gente pode, assim, criar esse hábito de leitura, esse gosto de leitura. É algo que é com o tempo. No início pode cansar, pode ficar desatento, mas depois, nossa, maravilhoso. Eu lembro de histórias até hoje de quando eu era pequenininha, quando eu ia pra EBD lá na igreja. Que massa. E eu acho que o final fica, né? Se você quer ter filhos leitores, seja um grande leitor, porque você é o maior exemplo, a maior referência para o seu filho em todas as coisas. Então se deleite também com bons livros, com bons conteúdos, porque só nos trazem com certeza crescimento, né? E conhecimento. Nunca é tarde, viu? Eu trouxe aqui até uns livros maiores, uns livros mais grossinhos. Nunca é tarde para começar. Se você quer ter um hábito de leitura melhor, comece por um mais fininho com seu filho. E outra coisa, é interessante logo na infância a gente já perceber qual é o gosto. Vou usar bem rápido, só um exemplo que a gente teve aqui na escola também, com uma turma mais velha. Eles tiveram um momento lá na biblioteca e tinha uma menina que ela tava assim, eu não gosto, Miss, eu não gosto de ler. Eu disse, você gosta de ler? Ela disse, eu não gosto. Eu disse, sabe o que acontece? Você não achou aquilo que te interessa. Aí ela ficou pensando assim, ou você gosta de quê? Aí ela disse um assunto, prontamente eu peguei um livro dela, mas eu não gosto, eu abro o livro. Ela abriu o livro, pronto. Ali ela parou e quando tava no finalzinho eu ainda falei assim, gostou do livro? Ela, gostei. Ai, que bom. E então fica a dica, né, de os pais visitarem a livraria com os filhos e procurarem isso, né, um livro que seja, né, que esteja alinhado com o gosto deles, para que nos incentive mais ainda, né, nesse processo de leitura. Nós temos alguma pergunta? Isso. De que forma você aplica estas ideias em momentos de contações de histórias para os pequenos aqui na Ecoprime, Camila? Aqui na escola, eu uso muito o visual. Então, quando eles são pequenininhos assim, tudo que é diferente chama a atenção deles, né? Então, eu busco me caracterizar, eu busco trazer elementos surpresas no meio da história, que eles ficam assim maravilhados. Eu já fui Chapeuzinho, Cinderela, e a última história eu não me caracterizei para dar total atenção àquele momento. E foi justamente sobre a Arca de Noé. Então, com o apoio aqui da escola, eu construí uma arca bem grandona e fiz os animaizinhos e teve chuva, teve tudo. E o mais interessante é que eles amaram, Andressa. Eles que botaram os animaizinhos na arca. Então, eu dei a eles os pares dos animais e cada um participou. Então, quando a gente dinamiza tudo, eles prendem a atenção, eles amam participar. Então, é isso. Até na sua casa mesmo, se você precisar contar ou quiser começar a introduzir essa rotina de contação de histórias, você pode usar as coisas que tem em casa. Quer fazer Arca de Noé, pega uma caixa de papelão. Quer fazer os animais, pega os brinquedos do seu filho e com ele você vai construir isso. E eles acabam pedindo, né? Lá em casa eles pedem pra ver história. Vão ficar tudo na curiosidade, vai ter mais. Muito bom. Camila, muito obrigada. Foi muito massa, foi muito rico. Eu amei. Né? Os conteúdos, o seu conhecimento sobre contação de história. Obrigada aí. E, gente, obrigada pela audiência. Próxima quarta-feira, às 12h07, estaremos aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, segue a gente lá no canal do YouTube. A gente tá sempre subindo as lives. E também, na próxima quarta-feira, estaremos aqui novamente. Um beijo.